E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo aqui com o intuito aí de fazer uma revisão do conteúdo que foi passado, né? E também falar aí do próximo conteúdo. Todos eles envolvendo ainda o estudo do ponto, né? Como vocês podem ver aí, nós já falamos aí sobre para-ordenado, plano cartesiano e distância entre pontos. E vamos ver agora ponto médio e condições de alinhamento. Bom, galera, então, primeiro aqui temos um conceito, né, de geometria analítica, que é a nossa área, né, que nós estamos estudando, nós vamos estudar nesse primeiro bimestre inteiro e parte do segundo bimestre, tá bom? Eu não vou nem entrar muito aqui em detalhes, né, dessa parte conceitual, mas geometria analítica nada mais é do que o assunto que a gente está estudando, né? O assunto maior, o assunto principal, né? Bom, dentro da geometria analítica nós temos o ponto. O que é o ponto? Ele é o elemento mais simples, né? Ele é considerado a unidade da geometria. Todos os outros elementos, né, eles são formados por infinitos pontos. A reta, o plano, a circunferência, ok? E o ponto representado por letras maiúsculas. Então, já vou passando aqui também, porque são conceitos que não são o mais importantes no momento. Bom, como vimos também aí em aulas passadas, né, na aula passada, um ponto ele é representado através de um para-ordenado xy, né, dentro de um plano cartesiano. Dentro do plano cartesiano nós temos o eixo x, que são o eixo das abscissas, e o eixo y, que são o eixo das ordenadas. Tá bom? Então aqui temos um exemplo, né? Ó. Peraí. Temos aqui esse ponto aqui, né? Que é o ponto 3, 2. O que significa esse ponto? Ele é um ponto cuja abscissa é 3 e cuja ordenada é 2. Né? Ou seja, ele tá localizado bem aqui, né? No x igual a 3. Deixa eu botar uma caneta mais fina aqui. No x igual a 3 e no y igual a 2. Beleza? Bom. Quando o par ordenado possui zero em uma das suas coordenadas, basta marcar a outra coordenada sobre o seu respectivo eixo. Exemplo, né? O ponto 0, menos 3, ele tem coordenada x em 0 e y em menos 3. Então ele está sobre o eixo y, né, na altura, né, no caso abaixo, né, 3 casas abaixo. Já o ponto 2, 0 está aqui sobre o eixo x, 2 casas à direita. Mas ambos, né, como vocês podem perceber aí, ambos os pontos têm 0 no para-ordenado, ou no x ou no y. Então eles vão estar localizados sobre um dos eixos. Bom, aí quadrante também foi um assunto que foi falado em sala. O plano cartesiano ele possui 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante seria essa região aqui onde tanto o x quanto o y são números positivos. O segundo quadrante é formado aí por todos os pontos que têm coordenada em x negativo e em y positivo. O terceiro quadrante seriam as duas coordenadas negativas, né? E o quarto quadrante, a região formada pelos pontos que têm a coordenada em x positiva e y negativa, ok? Bom, aí aqui temos alguns exemplos, né? Sem o auxílio do plano cartesiano, determine em que quadrantes estão esses pontos aí.
Então basta a gente, né, lembrar, se ambos são positivos, tanto o x quanto o y. Eita, peraí que eu voltei aqui. Só um momento. Calma aí, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Bom, se aí temos aqui x e y, né? E aqui o quadrante. Deixa eu só fazer aqui uma pequena tabelinha aqui rápida. Então, se ambos são positivos, primeiro quadrante. Se o x é positivo e o y negativo, aliás, vamos na ordem aqui. Se o x for negativo e o y positivo, segundo. Ambos negativos, terceiro. E o x positivo e o y negativo, quarto quadrante. Bom, então o 2, 1 é primeiro quadrante, né? Porque ambas as coordenadas são positivas. Esse aqui é quarto quadrante, né? Coordenada em x positiva e em y negativa. Ambas negativas, terceiro quadrante. Em x negativo e em y positivo, segundo quadrante. E esses dois últimos exemplos aqui, o menos 3, 0, aliás, contrário, né? O 0, menos 3 e o 1, 0, eles não pertencem a nenhum quadrante, né? O 0, menos 3 está entre o terceiro e o quarto quadrante. Deixa eu ver se vai caber aqui. E o 1, 0 está entre o primeiro e o quarto. Está sobre o eixo X na parte positiva, então está entre dois quadrantes, mas não pertence a nenhum desses dois quadrantes, beleza? E esse exemplo 2 aqui é um exemplo mais aqui de cálculo, né? Vocês vão ter que achar aqui os valores de A e B, de forma que esse ponto aí, ó, 2A mais 4 em X e B menos 3 em Y, esteja no segundo quadrante. Aí é só a gente resolver duas desigualdades, tá, pessoal? Então, 2A mais 4. Como esse ponto está no segundo quadrante, esse valor tem que ser negativo, né? Porque a coordenada x de um ponto que está no terceiro quadrante é negativa, né? Então, aqui basta a gente isolar o A. Vou jogar o 4 para lá. Ele vai negativo. O 2 vai dividindo. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então, para que esse número esteja no segundo quadrante, o valor de A tem que ser menor que menos 2, certo? E aqui, um ponto para estar no segundo quadrante, ele tem coordenada y positivo. Então, B menos 3 tem que ser um número positivo, né? Jogando para lá, para o outro lado, 3, ele troca de sinal, chega-se aí à conclusão, então, que B tem que ser maior que 3. Então, nessas condições, né, se A for menor que menos 2 e B maior que 3, esse ponto aqui vai estar no segundo quadrante. Beleza? Então, só mesmo aqui para a gente, né, praticar um pouco aí de como pode ser cobrado, né, numa prova ou num teste, esse tipo de questão aí de quadrantes e tudo mais. Bom, aí temos a distância entre dois pontos. Uma coisa que eu não expliquei em sala é a questão dos pontos terem a mesma coordenada ou em x ou em y. E aí, por exemplo, vou pegar aqui o da figura aí, ó, 2, 1, 5, 1. Eles estão na mesma altura, né? Eles têm a mesma coordenada em y. Então basta você subtrair as coordenadas em x que você vai ter a distância entre eles. Mesma coisa vale aqui, ó, para esse outro caso. Você tem aí o 2, 4 e o 2, 1. Eles têm a mesma coordenada em x, então essa distância entre eles vai ser a diferença entre as coordenadas em y, que nesse caso aqui também vai dar
3, beleza? Então, é só um caso particular, tá, pessoal? Se os dois pontos tiverem ou a mesma coordenada em x ou a mesma coordenada em y, a distância basta você subtrair a outra coordenada, que não é igual, tá bom? E caso esses pontos não tenham coordenadas iguais, né, tenham ordenada e abscissas diferentes, para calcular a distância vale aquela equação gerada pelo teorema de Pitágoras, né? Como vocês podem ver aqui, o triângulo retângulo, ó, a distância é justamente a hipotenusa desse triângulo, certo? E aí, pelo teorema de Pitágoras, né, nesse caso particular aí, essa distância vai dar 5, porque você tem aí um dos catetos medindo... Esse aqui está medindo quanto, gente? Esse aqui é 4, não. De baixo é 3, né, porque vai do 2 até o 5. E esse aqui é 4, porque vai do 1 até o 5. E aí, um cálculo já feito aqui, a gente verifica que essa distância entre esses dois pontos equivale à hipotenusa desse triângulo retângulo aí, que vai dar 5, certo? E nós temos então a fórmula, né? A fórmula da distância entre dois pontos é essa aqui. Você pega aí as coordenadas em x, subtrai e eleva ao quadrado. As coordenadas em y também subtrai e eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada dessa soma, né? Depois que você eleva ao quadrado as duas diferenças, você soma e depois tira a raiz. Exemplo aqui já feito, ó. Distância entre esses dois pontos, 3 menos 4 e 1, 0. Aqui eu fiz aqui o x2 menos x1, né? A diferença entre as coordenadas em x. E aqui o y2 menos y1. Seria a diferença entre as coordenadas em y. Aí chegamos aqui na resposta raiz de 20, né? Que fatorando aqui, ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 5. O 2 sai da raiz, porque ele está ao quadrado, né? E o 5 permanece dentro da raiz. Então a distância entre esses dois pontos aí é 2 raiz de 5. Beleza? Bom, então agora nós vamos entrar aqui num novo assunto, tá, pessoal? Que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Bom, sabemos que 2 pontos sempre determinam uma reta que passa por esses 2 pontos. Porém, isso nem sempre acontece para 3 pontos. Então aqui, galera, vocês estão vendo aqui duas figuras, né? Nessa primeira figura aqui, ó, você tem 3 pontos que estão alinhados e nessa segunda 3 pontos que não estão alinhados. Então, se você juntar esses 3 pontos aqui, né, tipo ligar um ao outro, você forma aqui, acaba formando um triângulo, né? Porque as retas que unem esses pontos vai unir apenas 2 deles, no máximo, né? Não vai existir uma reta aqui que vai unir os 3. Agora, a pergunta é, se eu der as coordenadas de 3 pontos, como que eu vou saber se esses 3 pontos determinam uma mesma reta, ó, como nesse caso aqui, ou não determinam uma reta, né? E sim 3 retas, né? Que passa por 2 deles, né? Cada reta passando por 2 desses pontos. Então vamos ver agora o cálculo que nos faz saber se 3 pontos estão alinhados ou não. Então, galera, o cálculo é o seguinte. Para descobrir se 3 pontos A, B e C estão alinhados, né, 3 pontos com essas respectivas coordenadas aí, né, ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2 e o ponto C, x3, y3, basta calcular o determinante da matriz. Bom, então, como matriz foi um tema que a gente viu ano passado, né, não sei se vocês lembram aí, mas basta a gente calcular esse determinante aqui, ó. A gente repete
Na primeira e na segunda e na terceira linha ficam as coordenadas dos pontos, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3. E aqui na terceira coluna, a gente vai colocar tudo 1, certo? Isso é fixo, tá, pessoal? Não precisa tentar pensar por que é 1, não. É sempre 1, tá, pessoal? Esse é um método. Bom, aí olha só. Beleza, então calculei o determinante da matriz. Se esse determinante for igual a zero, significa que esses pontos estarão alinhados. E se esse determinante for diferente de zero, significa que esses pontos não estão alinhados. Tá bom? E aqui algumas observações, tá? Não importa em que ordem os pontos são colocados na matriz, então se você quiser colocar os do ponto C em cima, do B embaixo, do 1 no meio, não faz diferença porque na verdade são pontos aleatórios. Então o que me define o A, B e C, né, eu posso inverter de qualquer forma. Tá bom? Para descobrir sobre o alinhamento de 4 ou 2 pontos, basta escolher 3 e testar. Se os 3 estiverem alinhados, substitua um desses pontos por outro e verifica novamente. Então, galera, essa observação 2 aqui eu não vou entrar muito em detalhes não, tá bom? Na observação 3, se 3 pontos estão alinhados, então eles formam um triângulo, cujos vértices são esses pontos, né? Que é essa situação aqui, né, pessoal? 3 pontos não alinhados geram um triângulo, tá bom? Formam um triângulo. E a área desse triângulo é justamente o valor desse determinante aqui, ó. Então, o valor desse determinante é a área desse triângulo formado. Então, se você tem 3 pontos alinhados, esse triângulo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente não tem um triângulo. Ou a gente pode também pensar que é um triângulo esmagado. Ou seja, esse triângulo virou uma reta, né? E qual é a área dessa reta? Zero, né? Porque ela não tem uma área. Já esse aqui, ó, ele vai ter uma área, que vai ser diferente de zero. Então, essa é a explicação básica aí do porquê que se o determinante for zero, os pontos estão alinhados, e se ele for diferente de zero, não estarão alinhados. Porque se a área do triângulo for zero, significa que não forma um triângulo, de fato, né? Só um pequeno segmento de reta, então estão alinhados. Se esse determinante está diferente de zero, então já vai ter uma areazinha, logo os pontos não estarão alinhados, ok? Bom, vamos aqui botar a mão na massa agora. Vamos pegar esses 3 pontos A, B e C e vamos descobrir se eles são colineares ou não. Bom, aí como é que é o método? Você vai colocar aqui, ó, 1, que são as coordenadas do A, 3, 2, que são as coordenadas do B, 5, 4, que são as coordenadas do C. Aí aqui na terceira coluna, você coloca tudo 1 e fecha aqui a sua matriz, tá bom? Vou até colocar de cor diferente agora, ó. Como se resolve determinante de matriz? Você vai repetir. Deixa eu pegar uma outra cor aqui melhor. Vou pegar um azul. Você vai repetir aqui, ó, essas duas primeiras colunas, tá? Aqui do lado de fora da matriz. Então, 1, 1, 3, 2, 5, 4. Próximo passo é o quê? É pegar aqui, ó. Deixa eu fazer uma setinha. Pegar aqui as diagonais. Opa, não é isso não. Calma aí. Pegar aqui as 3 diagonais principais. Agora foi. Pegar aqui as 3 diagonais principais e multiplicar os números, ok? Então, multiplicando aqui os números, nós temos 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2. Aí você vai somar aqui com 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5, mais
1 vezes 3 vezes 4, que dá 12. 12 mais 5, 17 com mais 2, 19. Aí você guarda esse valor aqui, ó. Já pode até colocar aqui 19, aí menos. Agora vamos pegar aqui 3 setinhas voltando, tá, pessoal? É assim que se calcula o determinante da matriz. Então, vou pegar aqui 3 setinhas voltando. E vamos multiplicar também os elementos que estão na mesma coluna, tá bom? Então, eu pego aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3. 1 vezes 1 vezes 4, que dá 4. Vou somando também aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha mais fina. 1 vezes 2 vezes 5, que dá 10. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 3, 17. Então, vai ficar 19 menos 17, que dá 2. Como 2 é um número diferente de zero, esses pontos não estão alinhados. Ok? Essa 2 aqui eu vou deixar para exercício, como exercício para vocês, tá bom? Mas nada mais é do que fazer a mesma coisa. Ó. A diferença é que você tem agora uma letra aqui no meio e você quer que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Então você vai montar aqui, ó, a sua matriz, ó, 2, 1. Aí aqui A mais 1 e 2, menos 3 e menos 1, 1, 1, 1. Você vai pegar aqui o determinante dessa matriz e dizer que tem que ser diferente de zero. Aí você vai resolver como se fosse uma equação mesmo, tá? Vai calcular o determinante como eu fiz aqui na 1, né? Repetindo as duas primeiras colunas e fazendo essas multiplicações aí nas diagonais principais e secundárias. Aí pega aqui o valor de uma e subtrai pelo valor da outra, tá bom? Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Depois eu posso fazer em sala também, sem problemas. E para finalizar, galera, o ponto médio de um segmento. Então, todo segmento ele tem uma certa medida, né? E ele vai ter um ponto médio, ou seja, um ponto que divide aquele segmento de reta pela metade. Então, olha só, eu dei como exemplo aqui um ponto que tem início nesse ponto A, x1, y1, e fim no ponto x2, y2. Então, o ponto médio, que eu chamei de M, e suas coordenadas de xm e ym, ele vai ser um ponto cujas coordenadas satisfazem a essas duas equações. Então, o x médio é x1 mais x2 sobre 2, né? Ou seja, a média aritmética. E o y médio aí vai ser y1 mais y2 sobre 2. Então vamos calcular agora, né? Ache o ponto médio dos segmentos AB abaixo, onde o A é 1,3 e o B é 11,18. Então é bem simples, tá, pessoal? O ponto médio aqui que eu vou chamar de M, ele vai ser, eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Eu vou pegar aqui os valores de x, tanto de M, de A quanto de B, vou somar e dividir por 2. E fazer o mesmo com os de Y, tá? Então vai ficar 3 mais 18 sobre 2. Bom, aqui no x ficou 1 mais 11, que dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. E 3 mais 18, 21. 21 dividido por 2 dá 10,5. Então esse vai ser o ponto, né? O ponto médio desse segmento aí, ok? Bom, e a letra B, menos 1, 4, o x1 e o menos 1, x1 e 4, y1. E na letra B, tanto o x2 quanto o y2 são iguais a zero. Então, vou pegar aqui a média aritmética dos valores em x e a média aritmética dos valores em y. Aqui eu acabei fazendo errado, pessoal. Calma aí. Botei um 4 aqui, mas
Agora vai ficar ruim. Deixa eu voltar aqui. Aqui é 2, tá? Calma aí, aqui é 2. E aqui vai ficar 4 mais 0, né? Y1 mais Y2 sobre 2. Então, menos 1 com 0 dá menos 1. Dividido por 2 vai dar menos 1 meio. Ou menos 0,5, tá? 4 mais 0, 4. Dividido por 2 dá 2. Então, o ponto médio aí desse segmento, que vai do A, desse valor de A, né, até o valor de B, é o menos 1 meio, 2. Ou menos 0,52, ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Consegui aqui dar uma revisada aqui no conteúdo. E o conteúdo que eu trataria essa semana em sala seria esses dois, tá? De condição de alinhamento de 3 pontos e ponto médio de um segmento de reta, beleza? Então é isso, pessoal. Deixei uma atividade aí também para ser feita no segundo horário, né? Por isso que o vídeo eu tentei fazer não muito grande, tá bom? Para dar tempo de vocês fazerem aí no segundo horário essa atividade, tá, pessoal? Então é isso, valeu, né? Farei mais vídeos como esse aqui no canal, né? Dando aí um resumo de todo o conteúdo que foi passado em sala. E nos vemos na próxima aí. Valeu, galera!